Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense, as últimas do mercado de transferências, porque o Flu está firme e forte na busca por reforços, os movimentos estão acontecendo e agora já temos uma nova negociação. Já podemos dizer que está caminhando para uma fase final aí de conversas, de uma rodada de negociação, porque o Fluminense está perto de contratar o zagueiro Inácio do Sporting Cristal do Peru, mais um jogador que está vindo do futebol peruano. O Inácio, no entanto, é brasileiro e o Fluminense já fez uma proposta até alta para contratar o Inácio em definitivo. Vou trazer os detalhes aqui para vocês e atualizar outras situações e outras negociações aqui a partir de agora. Por favor, aquela moral no like, não se esquece, aqui embaixo é de graça, não custa nada. Clica aí no botãozinho do like, deixa seu comentário depois e também vai ali se inscrever se você ainda não está inscrito aqui no canal do Lessa, até para você não ficar por fora de absolutamente nada do que acontece nos bastidores do Fluminense. Então vem comigo porque tem muita notícia. Pessoal, uma atualização importante em relação a Kevin Serna, que inclusive já deixou de maneira oficial o Alianza Lima. O Alianza, inclusive, fez ali um post oficializando a negociação com o Fluminense, se despedindo do Kevin Serna. Vou até colocar aqui na tela para vocês. A intenção do Serna era chegar nesta segunda-feira ainda aqui ao Rio de Janeiro, mas devido a algumas pendências, situações que ele precisava resolver, ele vai chegar amanhã pela manhã, bem cedinho aqui ao Rio, para poder realizar os exames médicos e posteriormente assinar contrato com o Fluminense até o final de 2027. Como já tinha informado para vocês, o Fluminense vai adquirir 70% do Kevin Serna por $1.800.000, isso vai dar mais ou menos 10 milhões de reais. Então amanhã pela manhã a gente vai acompanhar a chegada do Serna aqui no Rio para de fato assinar contrato e se tornar reforço do Fluminense para a sequência da temporada. Em relação a John Arias, a Federação de Futebol da Colômbia já confirmou que os jogadores estão liberados da concentração após a disputa da Copa América, após o vice-campeonato da Copa América para a Argentina. Então o Arias deverá se reapresentar ao elenco, ao CT Carlos Teixeira e, consequentemente, se juntar ao elenco tricolor, talvez já nesta quarta-feira. Mas, enfim, vai depender do que ele vai conversar com a comissão técnica, se o Arias vai ganhar alguma folga depois da disputa da Copa América. Obviamente que o Fluminense não tem tempo para isso, mas eu não sei como isso foi costurado, né? Ele vem de um jogo muito desgastante, vai ter que fazer uma longa viagem de volta. Amanhã já é quarta, mas o jogo é somente domingo. Então eu estou falando isso porque eu ainda não consegui apurar detalhes em relação a esse retorno do Arias, jogadores que vão ficar à disposição do Mano Menezes para o próximo final de semana. Essa é uma outra apuração que eu vou fazer, porque afinal de contas tem muita coisa acontecendo em relação às transferências, mas certamente tudo indica que o Mano poderá sim contar com o John Arias para essa partida contra o Cuiabá. Afinal de contas, não há tempo a perder. Toda ajuda será muito bem-vinda neste momento. Vamos às negociações. Mais cedo a gente falou sobre Facundo Bernal, que o Fluminense está viabilizando aí uma nova proposta para contar com o volante uruguaio de 20 anos. É fato, trouxe a informação mais cedo aqui para vocês, o Fluminense vai subir essa oferta, resta saber ainda de qual valor será essa nova proposta que o Fluminense irá fazer, e assim que eu descobrir eu vou trazer aqui para vocês, mas há uma expectativa positiva em relação a essa negociação, claro, a não ser que outro clube de fato atravesse o negócio e ofereça muito mais dinheiro. Neste momento, somente o Fluminense aqui do Brasil está negociando com o Bernal. O Fluminense vai aumentar essa proposta, conta com a vontade do jogador que gostou da proposta que foi feita pelo Fluminense. Então, por isso, há uma expectativa positiva de que, dessa forma, o Fluminense vai conseguir negociar ali com o defensor um valor um pouco mais baixo do que eles estão pedindo, de 5 milhões de dólares, talvez comprando até uma fatia menor, em vez de comprar 80%, comprar 70%, né? Mostrando ao defensor que o Bernal tem uma
uma possibilidade grande de ser vendido aqui no Brasil por um valor muito maior, e aí eles poderiam ganhar muito mais dinheiro numa revenda. São estratégias que o Fluminense está utilizando para mostrar a ele que vir para o Fluminense neste momento seria muito bom para a carreira dele e para o próprio clube uruguaio, com a possibilidade de ele ser negociado daqui a um tempo. É uma realidade, né? Um jogador que tem mercado para isso, tem idade para isso, então faz todo sentido dentro desse contexto. E aí, a gente sabe que o Fluminense está negociando com o zagueiro Inácio do Sporting Cristal, mais um jogador do futebol peruano, e essa negociação está avançando. O Fluminense enviou uma oferta para compra em definitivo do Inácio. Informação que foi publicada primeiro pelo Trivela, a gente confirmou essa informação, o Caio Blog publicou lá no Trivela, de que o Fluminense fez uma oferta de praticamente 12 milhões de reais para contratar o Inácio, tá? 2 milhões e 200 mil dólares, ou seja, mais do que ofereceu para o Serna e um pouquinho abaixo da primeira proposta pelo Bernal. Só que a gente está falando de um zagueiro. O Bernal é um volante muito mais jovem, com possibilidade de venda, né, que pode dar retorno técnico e retorno financeiro. É um jogador muito mais valorizado. Por isso o Fluminense, ainda mais depois, o Fluminense sinaliza que pagou 1,8 no atacante de 26 anos e agora está querendo pagar mais de 2 milhões de um zagueiro, é obrigação agora fazer uma oferta muito maior para o Bernal. Até porque o defensor não é bobo, né? Amigo, você está oferecendo pagar 2 milhões e 200 mil dólares num zagueiro. Aí você vai vir aqui me oferecer 2 milhões e meio no meu volante de 20 anos? Uma revelação aqui no futebol uruguaio? Não faz o menor sentido. Então o Fluminense vai ter que subir bastante essa proposta depois dessas sinalizações no mercado. O Inácio é um jogador de 27 anos, a gente já falou sobre ele aqui. É um jogador que saiu valorizado aqui no Bahia. Fez mais de 52 jogos, se não me engano, em 2022, na campanha do retorno do Bahia à Série A. Ninguém queria que o Inácio fosse embora daqui. Todo mundo queria renovação de contrato, mas não houve acordo, ele foi vendido ao Sport Cristal. E o Sport Cristal fez questão de colocar uma multa alta, uma multa rescisória alta, justamente para se proteger, porque acreditava no potencial do atleta e volta e meia recebia sondagens pelo Inácio, de clubes aqui do Brasil. Tá? Então, por isso, o Fluminense está fazendo essa proposta mais alta, porque o Sport Cristal, isso é uma notícia que a imprensa peruana já vinha vinculando desde cedo, o Sport Cristal rejeitou a proposta de empréstimo que o Fluminense fez, com opção de compra. Provavelmente o Fluminense iria pagar por esse empréstimo, a gente não sabe o valor. Como o Sport Cristal rejeitou, o Fluminense partiu para uma nova estratégia de tentar uma compra definitiva, tendo em vista que os peruanos se mostraram ali à disposição para negociar, né, em definitivo, o jogador. Então essa é a estratégia. O Inácio, eu posso dizer para vocês, ele gostou da proposta do Fluminense, ele já aceitou vir para o Fluminense, caso os clubes se acertem. Então agora depende da negociação entre a diretoria do Fluminense e a diretoria do Sport Cristal. Eles têm uma boa relação. É uma conversa que está sendo feita direto entre os presidentes dos clubes. Então há uma expectativa, a partir do momento que o Inácio gostou da proposta, deu o sinal verde para fechar, há uma expectativa de que o Sport Cristal possa aceitar essa proposta do Fluminense de cerca de 12 milhões de reais, 2 milhões e 200 mil dólares por um zagueiro de 27 anos, é um zagueiro ainda uma boa idade, não é um zagueiro de 20, 21, 22 anos, então o Sport Cristal sabe também que não está negociando ali uma revelação com alto potencial de revenda, mas é um atleta que, como eu disse, para mim chega mais preparado que o Serna, até por ser brasileiro, por conhecer aqui o futebol brasileiro, acho que chega mais preparado para chegar e assumir o lugar ao lado do Thiago Silva na zaga. Tem potencial para isso. No futebol peruano, mas é o futebol peruano, mas é um destaque lá, e a imprensa peruana, de uma forma geral, avalia muito bem esse jogador, sempre avaliou. Muitos colocam como um dos grandes zagueiros do futebol peruano nos últimos tempos, que chegou ao futebol peruano em muito tempo. Então o Inácio é meio que uma unanimidade por lá. Um jogador querido pela torcida do Sport Cristal, o clube valoriza bastante, mas sabe que o assédio é grande e agora é uma oportunidade de fazer uma grana, e uma grana alta para um zagueiro dessa idade. Então o Fluminense está confiante que vai conseguir fechar esse negócio,
Depende agora do aval do Sport Cristal para confirmar os últimos detalhes, porcentagem de compra, tempo de contrato, mas a negociação evoluiu, caminhou bem, e a tendência é de que o Inácio também seja mais um reforço do Flu para esta janela. E aí o clube vai seguir ainda buscando mais um jogador de meio de campo e um centroavante, que passa a ser a prioridade a partir de agora. É um Fluminense correndo atrás de reforços, meio que no desespero para tentar trazer jogadores para tirar o clube dessa situação. Abriu os cofres da diretoria, tá comprando jogador, uma coisa que a princípio não era essa a ideia, muito pelo contrário, o Fluminense abriu os cofres, tá investindo bastante, a gente tá falando aí já de 10 milhões pelo Serna, 12 milhões pelo Inácio, a negociação aí com o Bernal vai depender de quanto, enfim, esse negócio vai sair no fim das contas, mas pode se aproximar de 20 milhões de reais, então é a diretoria arriscando, jogando meio que todas as cartas agora à disposição para tentar trazer reforços que cheguem para darem uma resposta imediata, melhorarem o time, dar opção para o técnico Mano Menezes e, consequentemente, o Fluminense se acertar e sair, escapar desse rebaixamento que seria uma tragédia financeira. Existe o risco, é fato, o Fluminense não tem dinheiro sobrando, vai contar com a venda do André e outras operações para tentar arcar com essas negociações que estão ocorrendo agora. É isso, pessoal. Deixa aí o like se vocês gostam dessas contratações, dessas negociações. Deixe seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa e a qualquer momento voltamos com muito mais notícias e informações por aqui. Valeu!